Bom dia, meus irmãos, que a graça singular, amável, transformadora do nosso Senhor Jesus nos alcance nesta nova manhã que Ele nos concede para juntos continuarmos estudando a palavra de Deus. De antemão, gostaria de agradecer por aqueles que intercederam em prol de minha irmã, pela cirurgia que se submeteu ontem. Ela extraiu 4 dentes, teve de passar por anestesia geral, mas graças ao nosso poderoso Deus, tudo está em paz, já está em sua residência. E Deus foi bondoso para conosco, logo que chegamos no hospital ontem, logo cedinho, como eu falei para vocês, às 7h30 da manhã ela já estava sendo preparada para anestesia e quando foi meio-dia encerrara, às 2h da tarde já tinha voltado à consciência e às 16 horas nós, então, a conduzimos de volta aqui para o interior e, como acabei de falar, está bem. Então, que Deus vos recompense pela intercessão que fizeram em prol dela. Nesse instante, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, especificamente o capítulo 6, versículo 19 em diante. Bom dia, com a graça e a paz do Senhor para todos. Oremos. Santo, santo e bom Deus, querido e amado Pai, gratos te somos, ó Deus, pela noite de repouso, pelo despertar de um novo dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio e a honra, Senhor, de estarmos na Tua presença, Senhor. Amém, Senhor. Estamos reunidos, ó Pai, para mais um dia conhecer mais da Tua palavra. Obrigada por cada um que aqui está. Obrigada pela vida do pastor Cícero, porque se dispõe, Senhor, a fazer a tua vontade e nos trazer, Senhor, a tua mensagem. Obrigada a todos que estão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos conduz neste mundo de trevas, Senhor. O Senhor nos conduz, Senhor, na tua maravilhosa luz. Amém. Queremos suplicar a luz do teu Santo Espírito, Pai, para que possamos, ó Deus, ser instrumento em tuas mãos, Pai. Sermos bênção em tuas mãos. Obrigada por tudo que tens feito, por tudo que farás nas nossas vidas. Dar-nos, Senhor, o entendimento da tua palavra, que ao abrir a tua palavra, Senhor, a luz do teu Santo Espírito nos guie, Senhor, a todo conhecimento, entendimento, para que possamos viver e compartilhar a tua santa e boa vontade. Todas essas coisas nós te suplicamos e te agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Essa nova perícope eu a intitulo de futilidade. Esses 3 versos poderiam assim ser resumidos, eu tenho feito sempre no Sermão do Monte, para cada uma das perícopes, das seções de textos que nós estamos estudando, colocando uma frase, uma expressão que possa exatamente chamar sua atenção e, de alguma maneira, fazer uma espécie, portanto, de síntese, resumo, que seja mais compreensível à sua memória ou à sua, então, percepção. De tal modo que aqui, mais uma vez, já faço, portanto, a exposição no que diz respeito qual seria o resumo aqui desses versos, poderíamos, então, usar essa expressão, futilidade. E aí, poderia colocar no plural, claro, futilidades, né? Vez que nós temos aqui, dentro da narrativa, de alguma forma, 3 coisas que são expostas, embora elas comungam da mesma, então, ideia. Vamos ao texto e faremos, então, agora a leitura. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Observe que o que está aqui sendo dito é uma negativa em relação ao destino que se põe o tesouro. Não há uma negativa para não acumular.
há uma negativa para acumular no lugar ao qual, portanto, se destina a fazê-lo, e que este, em particular, não teria condições de suportar, de guarnecer, de proteger. Então, a primeira coisa que nós devemos aqui atentar é a que Jesus se refere ao falar de tesouros. O que, então, essa expressão significa dentro do contexto do Sermão do Monte? E aí ele reclama a razão por que não deveriam fazê-lo, no que diz respeito à terra, porque neste ambiente haveria a presença de coisas, o que a gente chama naturais, né? A presença aí, portanto, do agente biológico, a traça, a ferrugem como sendo, portanto, uma espécie de oxidação, né? Para aquilo que era comum de época no que diz respeito ao tipo de tesouro proposto. Então, muitas vezes você tem metais que seriam acumulados, outras vezes você tinha roupas que seriam acumuladas como sendo bens, né? E aí nós temos de ter esta percepção bastante alargada, para não ter uma imagem infantilizada de achar que nos dias de Jesus nós tínhamos papel, então, dinheiro em papel, nós tínhamos, então, especificamente, ou em prata ou em ouro, né? Muitas vezes moedas que foram cunhadas, então, com esses dois tipos de metais. Mas você não tinha, então, o chamado dinheiro em papel, né? Ou a cédula, o que implica dizer que, desse ponto de vista, como que a traça poderia corroer, né? Como que a traça poderia, portanto, destruir metais? Não poderia fazê-lo. Mas você precisa se lembrar que, na compostura judaica, as roupas, as vestes, eram sinônimos, portanto, de exteriorização de poder, e muitas famílias guarneciam, portanto, esse tipo de coisa dentro dos seus particulares ambientes, do ponto de vista de guardar, então, as melhores roupas, em baús, lá, em ambientes que poderiam exatamente, mais tarde, ser ali utilizados para a sua própria vaidade. Nada diferente apenas no tempo, né, do que acontece nos dias atuais com os chamados, eu diria, ambiente de guarnição de pertenças, quantos imóveis têm exatamente guarda-roupas, que são verdadeiras mansões para guarnecer o luxo e a vaidade de pessoas que, às vezes, acumulam ali 700 pares de sapatos, 300, então, bonés, roupas para cada, talvez, hora do dia, e isso, portanto, tem ainda o prazer de apresentar todas essas coisas, com todos esses acúmulos, e às vezes não tem a sensibilidade de auxiliar o seu próprio semelhante. Então, estas situações, elas estão em desacordo com a vontade do Senhor. Não era esta a extravagância que os judeus chegaram, dentro do ponto de vista de fazer uma comparação com os dias atuais. Mas observe o detalhe aqui. Quando você olha para a futilidade de alguém, por exemplo, guarnecer roupas, aonde a traça, sim, poderia entrar, a ferrugem, igualmente, né? E aí, veja o detalhe, corrói e onde ladrões escavam e roubam. Então, você tem um ambiente que não é seguro. E qual seria esse ambiente? Terra. Então, quando o Senhor diz que não deveríamos acumular tesouros na terra, por consequência dos agentes biológicos e, então, da própria invasão do ser humano, ladrões, e aí nós teríamos dificuldades exatamente para isso, de guarnecer, de proteger a terra, não teria ambiente, portanto, que fosse poderoso o suficiente para evitar que as pessoas o façam, diante, então, de ações indevidas, invasão naquilo que não lhe pertence. Mesmo hoje, as chamadas criptomoedas, né, com todo o sistema de tecnologia, que se tornou também um outro ambiente de espaço para os hackers, a fim de que, então, possam também roubar, destruir. Você não tem o dinheiro, talvez, em casa, tem no banco, embora o banco mais tarde tenta reaver,
aquilo que de ti foi tirado. Não obstante, devemos de lembrar que aí mesmo também o próprio sistema de tecnologia é invadido e a transferência se dá para outros ambientes e às vezes você não recupera mais. Então, é preciso nos lembrar que o que Jesus dissera cumpre-se literalmente em nossos dias, como se cumprira nos seus dias igualmente. Na verdade, a Terra nunca foi o ambiente onde nós deveríamos acumular os nossos tesouros. É claro, do ponto de vista material, Jesus está aqui expondo que a confiança nestas coisas é, na verdade, uma desconfiança do poder de Deus. Então, isso é o que está aqui na mente judaica. Ter as coisas era, na verdade, sinônimo de que Deus tinha abençoado. E não é diferente hoje, porque a mesma ideia passou para o cristianismo, razão pela qual a gente usa a expressão, o cristianismo como sendo uma matriz judaica. Pensamento, então, judaico-cristão. O que é que temos aqui em particular? Que esta ideia de que você e eu devemos acumular as coisas com o objetivo exatamente de tê-las quando precisássemos, parece estar em contradição com tudo aquilo que o Evangelho nos orienta. E nesta manhã eu gostaria de alargar esse tipo de percepção, porque, como pastor, como adventista do sétimo dia, fui educado nesta igreja, logo nos meus primeiros passos, de como lidar com a moeda, como lidar com as pequeninas coisas que vinham às minhas mãos e o que fazer para que elas, portanto, não se dissolvessem no tempo. Aprendi nas leituras profundas que fiz no Espírito de Profecia em relação exatamente aos conselhos de Ellen White acerca de como lidar com as finanças. E talvez tenha sido esta educação que me projetou a ser uma pessoa de provisão, do ponto de vista, portanto, de não ter para estar esnobando, mas ter o suficiente para, portanto, manter-me com dignidade, a fim de que, então, não esnobe e, ao mesmo tempo, também não entre nas vaidades humanas, de insatisfação com o que tem, querendo sempre buscar mais. Isto, o meu amigo Espírito Santo moldou o meu modo de ser e aprendi a lidar com as nicas, com as moedinhas, porque no acúmulo elas se tornam, portanto, importantes. Diante desta questão, eu gostaria de começar a apresentar-vos alguns textos bíblicos que vão corroborar essa ideia. Antes, porém, terminemos, então, a leitura dos versículos 20 ao 21, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então, perceba, não ajuntar na terra, mas no céu pode ser feito. E por quê? Porque no céu o próprio Deus é que está guarnecendo. Quem poderá invadir? Quem poderá, portanto, destruir? Não tem agentes biológicos, não tem, portanto, a presença do invasor, eu diria, para roubar, porque Deus é o que guarnece. Então, há dificuldade em acumular tesouros? Há, no lugar que você escolheu para fazê-lo. Agora, se você escolheu para fazê-lo no céu, então fique em paz de que, na verdade, o seu tesouro está reservado. Agora, a que se refere o texto? Né? Que tesouro o Senhor está aqui se referindo? Quando diz acumulai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Sabe, a expressão aqui, ferrugem, ela é uma palavra grega, brossis. Essa expressão brossis, ela significa, na verdade, exatamente isto, né? Este agente, o que a gente chama natural, mas que carrega exatamente um outro detalhe, daí vem, portanto, a palavra grega que derivou-se exatamente dessa expressão, que é a palavra bribosco. O chamado, então, bibrosco é exatamente isto, o brossis, a ferrugem, né? Que tem exatamente este detalhe aqui em particular, com o objetivo de comer, né? Destruir. Né? Então, brossis, na verdade, é exatamente o sentido aqui posto, né? Para destruir. O que o Senhor está dizendo é que, na verdade, o verbo correr aqui, não é? Afanizo,
que é a expressão grega, o verbo corroer, é afanizo. Este verbo significa, na verdade, não é apenas, portanto, uma destruição do ponto de vista da casca, é a destruição completa, é aquilo que um dia tinha uma materialidade e se tornou, portanto, como que cinza, como que pó. Esse é o sentido do verbo, então, aqui, corroer. Em outras palavras, chega um momento em que aquilo que se tinha toda a ênfase, expectação de se apropriar daquilo que se guardou, ao ir buscar, não tem mais nada, tudo fora corroído, destruído. Então, o Senhor está dizendo, em outras palavras, que a ideia de alguns de acharem que na terra eles poderiam fazê-lo em proteção dos seus próprios bens é uma posição equivocada, mais do que isto ela é, portanto, inútil, porque se a terra é o próprio ambiente que tudo nela será destruído, o que ficará nela que poderia ser protegido? Entende? É esta a razão porque Jeremias, quando diz que a terra estaria sem forma, vazia, e todas as coisas, portanto, destruídas, onde estariam esses bens? Então, acumular tesouros nessa terra, expectando que em algum momento, na trajetória de sua vida, ele se torne, portanto, a sua bênção, você tem de entender que tudo aqui é fútil e passageiro. Então, nossa própria existência. Então, o que de fato é o nosso tesouro? Um instante de 20 anos de vaidades, em cima, portanto, de vaidades, com roupas de grife, com posições sociais, com o ambiente de você frequentar aqui para tomar, portanto, as suas guloseimas, pagar caro, portanto, em ambientes que os homens constroem para esse nível de pessoas. Isso tudo, portanto, não passa de uma exposição de vaidade que, no final, não terá para ti a garantia do que um simples e humilde servo de Deus, confiando sua vida a Cristo Jesus, terá algo muito maior do que o acumulaste ao longo de anos. Podes ter titulação aqui de bilionário, mas esta situação é fútil, porque à luz do Evangelho, a riqueza que alguém tem em Cristo Jesus suplanta toda e qualquer riqueza que este mundo possa oferecer. Foi isso que Jesus dissera para o jovem rico, não esqueça disso, Tomás, de que vale ganhar a vida, todas as coisas que na terra podem ser possível, e não está, de fato, com o grande tesouro, e único e exclusivo tesouro, que é Cristo Jesus como Salvador. Porque tudo aqui fica, amigo. Não só a ferrugem vai corroer, a traça também vai destruir, mas a ação humana também é destrutiva. Aí vem um detalhe, né? Por isso que eu intitulo essa expressão de esses versos de futilidades. É fútil ter uma vida, portanto, pautada nestas coisas, e no final, então, às vezes, a doença, um desprazer de uma situação que você ir embora com tantas as coisas, mas não tem como projetar a vida, alargá-la e trazer a saúde. Deus, na verdade, é o mantenedor da vida. E aqui ele está dizendo para esse grupo em particular que era muito comum os judeus terem essa tendência de acumularem bens, porque para eles isso tudo era sinônimo de que Deus estava presente. E, na verdade, o Senhor está dizendo, olha, não é bem assim. Tá? Vocês acumulam os tesouros de vocês aqui, aonde nós temos agentes corrosivos, biológicos, físicos e, é claro, a própria presença humana. Esses 3 níveis de destruição. Biológico, a traça, o físico, a ferrugem, porque você sabe que a ferrugem é uma oxidação. E aí você tem a situação particular da presença humana. Esses 3 níveis de destruição atrelada a um objeto ou a algo que este ser humano, portanto, achou que poderia proteger. E aí o Senhor Jesus deixa claro como ter proteção se a terra não estará protegida. Daí vem o detalhe. Então, é equívoco, é erro fazer provisão, fazer, portanto, o que se chama de poupança. Isto eu preciso, portanto, alargar para que você compreenda as verdades expostas. Venha comigo ao primeiro texto, para, então, abrir sua mente sobre essa questão. Livro de Efésios, Paulo aqui, em particular, no capítulo, então, 1, verso 18, nos dá, portanto, um conselho
que eu chamo solene, né? Em relação a como lidar com essas questões que envolvem, portanto, pecúnia, recursos. Né? Paulo diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, qual é a riqueza que, de fato, devíamos estar conscientes? Se você não atentou para o que Paulo está dizendo, vamos, então, para o contexto, para que você possa se aperceber. Venha para o versículo 15 em diante, do mesmo capítulo. Reitero, Efésios, capítulo 1, versículo 15 em diante. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que Paulo está, na verdade, aqui, bendizendo aos crentes de Éfeso, é exatamente com o objetivo de que a compostura, a forma como eles estão lidando com as coisas, a riqueza, de fato, que eles possuem é a glória da esperança em Cristo Jesus. Esta é a riqueza. Então, em outras palavras, qualquer outra coisa que se ponha na direção oposta da riqueza em Cristo Jesus, na sua própria pessoa, nós estaríamos, então, lutando para algo que é fútil. Agora, não só. É preciso atentar que esta verdade também ela é reclamada no Antigo Testamento. Venha para o texto de Zacarias. Acompanha o texto de Zacarias, no capítulo 9, especificamente o versículo 16. Zacarias 9, verso 16. Vem comigo, por favor, mais perto da Bíblia. Veja o que é dito. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Veja, o fulgor, o resplandecer, não deveria vir das moedas, do ouro, da prata, mas de uma compostura de alguém que vive aos pés de Jesus. Esta é a glória, este é o fulgor, esta é a honra, esta é a riqueza que deveria, portanto, nortear a vida de todo ser humano. Reitero o texto, Zacarias, capítulo 9, verso 16. O Senhor, seu Deus, naquele dia, isso é, então, a recompensa futura, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele, na terra do Senhor, que, então, ele estabelece, e que nós estejamos conscientes disto, de que o Senhor está nos apelando a sermos pessoas cujo fulgor, cuja glória não vem exatamente de coisas fúteis, mas da presença singular do Espírito de Deus sobre nossa vida. Veja a mesma verdade em Isaías, capítulo 13, um pouquinho mais para trás aí no texto bíblico. Capítulo 13 de Isaías, nós encontramos, então, a verdade símile a o que encontramos em Efésios, né? Capítulo 1, verso 18. Isaías, capítulo 13, especificamente aí o versículo 12, observem. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Ou seja, a pessoa humana, ela é mais, então, impactante do que as coisas. O que está sendo dito para você e para mim, se os olhares para o ouro de Ofir eram atrativos, a ponto, portanto, de desviar o respeito para com o seu semelhante por causa do fulgor, então, do ouro, o Senhor está dizendo, gente que realmente tem a compostura será muito mais necessária do que ouro. Pessoas, portanto, que sejam, então, aí mais raros, porque a vida não se limita a roupas, a calçados, a bens.
a ter, portanto, luxúria. Tudo nesta terra é vaidade. O próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, retomando, portanto, um outro texto no Novo Testamento, ao falar sobre essas questões solenes, melhor, no que diz respeito a como lidar com as posses, com os bens, reitero, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, 19 e 20. Venha comigo, veja o conselho paulino. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória, a nossa alegria. Ou seja, o olhar do cristão não deveria estar depositado sobre coisas que são fúteis. Glória, coroa, honra são objetos, portanto, de uma respostas àqueles que tiveram uma compostura, que então são mais raros do que o ouro de Ofir. Homens que realmente sejam amados pelos céus e que tenham um relacionamento estreito com o Senhor. É isso que a terra mais necessita. Ellen White tem uma frase bastante forte quando ela diz que, na verdade, a terra precisa de homens, não? De homens que não se compram, que não se vendem, que sejam fiéis ao dever, assim como a bússola o é ao polo. É necessário que a gente intente melhor e atente, não? Que nos últimos dias a maior necessidade seria esta, não? Necessidade de gente fiel, que não se compra, que não assina um documento sabendo que ele é falso, que não aceita, portanto, as 30 moedas de prata, porque, na verdade, almeja estar entre os ricos, afamados. Estamos vivendo momentos dificílimos na jornada do adventismo, pessoas que não têm mais compostura, que não têm posição, líderes que nada sabem dizer, que são mais fluidos do que exatamente, eu diria, o óleo que é colocado no motor de um carro. Na verdade, quantas pessoas precisam ouvir do líder posição, compostura, e ele nega-se a fazê-lo para não causar animosidade e perder o espaço entre os que o apoiam? A maior necessidade nos últimos tempos seria de homens. A maior necessidade seria disto. E aí Isaías diz que esses homens são mais raros do que o ouro de Ofir. Paulo aqui agora chega a dizer que somos, então, realmente a nossa glória, a nossa alegria. O que deveria ser nossa glória e nossa alegria? Compostura. Não deveríamos ser vendidos, comprados por aquilo que muitas vezes nos agrada aos olhos, a roupa, o vil metal. Só que esses bens, amigo, pertencem à terra. Esta é a razão por que Pedro chega a dizer que quem comprou a nós não foram essas coisas fúteis, como ouro ou prata. Fomos comprados pelo precioso sangue, o sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo, então, 3, o próximo, então, carta aí de Paulo, observe o versículo 10, o que é dito. Porque ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, dentro do contexto de não acumular na terra, também não podemos nos tornar vagabundos, irresponsáveis. O que Paulo está dizendo é: trabalhe para comer, mas não faça, portanto, do seu trabalho o seu próprio bem, a sua própria glória, porque a glória maior, superior, excelsa, que a sua compostura como cidadão, como cristão, diante de Deus. Trabalhar para a manutenção é necessária, trabalhar para a manutenção é necessário, e esta manutenção necessária requer que nossa compostura não seja de vendagem, de uma moeda, de um produto, tá? Que a gente, portanto, deseja, e aí agora vende todo o tipo de compostura que aprendemos, porque desejamos aquele tipo de coisa. A vida é maior do que essas futilidades que envolve roupa, que envolve, portanto, lugares, carro, mansão. Amigo, tendo o pão de cada dia e vivendo com a dignidade de não te faltar
bendiga o nome do Senhor, louve-o diariamente pelo que chega à sua mesa, pela simples veste que você tem, mas pela maior de todas, que é o manto da justiça de Jesus, que os olhos humanos aí fora não veem, mas você é a glória dos céus. Esta é a glória que os céus, portanto, procuram nesta terra. Homens e mulheres que sejam desta compostura. Porém, não confunda, como adventistas trabalhamos. E aqueles que, como adventistas, trabalhamos e somos guiados pelo amigo Espírito Santo para não perder a dignidade e dissolver-se no próprio trabalho, trabalhe para não se tornar, portanto, devedor ao seu próprio irmão. Razão pela qual, reitero o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Em outras palavras, se alguém quer ficar apenas como um gigolô, ou então um ocioso, esperando que você faça tudo por ele, esta pessoa não está também dentro das regras do cristianismo. O primeiro texto de ordem do Senhor no livro de Gênesis foi: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, o trabalho é algo necessário, mas não se dissolva tanto no trabalho a ponto de não ter o dia de adoração do Senhor e a sua vida de comunhão com ele. Esta é a razão porque Paulo também, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, venha comigo, um texto, portanto, aqui, também que mais à frente, na carta de 2 Tessalonicenses, nós temos, então, 1 Timóteo, capítulo 5. Acompanha comigo o versículo aí, 8, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, uma casa que está em desordem, nada tem, inclusive o próprio pão, porque, na verdade, não tem uma compostura de ter seguido as orientações do Senhor, também é desordem, também é desonra. É desonra ter em substituição ao relacionamento com Cristo, e é desonra não ter, porque vive uma vida de ociosidade, de preguiça, e que não aprendeu que o cristianismo é equilíbrio. É uma compostura de que nós precisamos seguir a vida e segui-la sem que a gente se dissolva no tesouro da terra, mas acumulemos o nosso tesouro no céu. E aí, que tesouro é este, irmão? É a nossa vida entregue a Jesus, meu irmão. Sua vida é preciosa. E naquilo que você o faz, de sua completa entrega, nem a ferrugem, nem a traça, nem ladrões poderão roubar das mãos de Jesus a tua salvação. E esta salvação vem recompensada com a coroa de glória que o Senhor reserva para cada salvo. Aí, de fato, ninguém poderá avançar para tirar aquilo que te pertence. Mas enquanto nesta terra estiver, seja providente, mano. Seja providente. Tenha condições, portanto, de sempre ter um pouquinho reservado para os dias de dificuldades, mas entendendo que quando faltar aqueles que são fiéis, é como Davi dissera, né? Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Fidelidade, assim como nós valemos mais do que os pardais, do que o lírio do campo, do que, então, as aves que não semeiam, que não colhem, que não ajuntam em celeiros, o Senhor sabe que nós precisamos dessas coisas para sobreviver nos dias que aqui estamos passando nesta terra. Mas não use o alimento, a veste, a comida, como sendo, portanto, mais importante do que seu relacionamento com Cristo, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, que o Senhor te abençoe. Seja providente, mas providente do ponto de vista de não se tornar materialista e achando que, tendo muito, terá muita felicidade. Talvez tenha mais aflição, porque quando mais possuímos, mais os olhos dos ladrões, dos inimigos, são depositados. E, às vezes, nós não temos a condição, né, de ter o sono reparador, porque está preocupado mais em defender os bens. Mas agora veja a alegria de quem serve a Cristo. Ele diz, olha, acumula aqui, porque aqui não entra traça, não entra ferrugem, não entram ladrões. Oh, louvado seja Deus, né?
porque aonde estiver o teu tesouro, por fim, aí estará o teu coração. Que Deus te abençoe. Seja sempre grato pelo pouco que possui, porque sobre o muito, certamente, o Senhor há de te pôr. Eu desejo que seu dia seja em paz. Vamos orar. Querido Deus, nossa gratidão pelo privilégio de podermos te servir, confiar nossa vida em tuas mãos. Agradecemos pelo pão que chega à nossa mesa, pela veste que nos cobre. Senhor, acima de tudo, agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Tem nos dado o suficiente para podermos viver nessa terra com dignidade. E obrigado, Senhor, porque isto também é extensivo aos teus filhos. Vemos quantos irmãos em sua vida simples, mas feliz diante de ti, pelo Deus que tu és, pela bondade que tu outorga a tantos que nesta terra estão, mesmo aqueles que ainda não te conhecem. Sol, chuva, dádiva de tuas mãos. E, Senhor, nos eduque sempre a não perdermos de vista que fomos educados para educar outros. Meu amigo Espírito Santo, obrigado pelas lembranças aqui de não nos tornarmos materialistas, mas exatamente fiéis adoradores do nosso Salvador. Breve teremos, portanto, a recompensa, porque no céu está o nosso tesouro. Senhor, que esta verdade circunde a vida dos teus filhos aqui, em o nome de Jesus. Amém.